Bom, estamos de volta, gente. Olha, 19 horas mais 2 minutinhos. Nós estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira, 11 de dezembro, com a presença já aqui ao meu lado do secretário Wagner Freitas. Secretário, obrigado, viu? Pelo senhor ter atendido aí o nosso convite. É uma satisfação, um prazer enorme tê-lo aqui, viu? O prazer é meu, Ulisses. Eu me sinto honrado de poder estar aqui falando para os guarulhenses, conterrâneos de uma das maiores cidades do país. E para mim é um motivo de muita satisfação poder estar aqui pela primeira vez como secretário de Esportes de Guarulhos. Para mim é um motivo de muita alegria. Não poderia deixar de agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com vida e saúde. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite. Agradecer à minha família, aos meus amigos, ao povo da cidade de Guarulhos que em mim confiou mais 55 mil votos no último pleito eleitoral. Agradecer ao prefeito Almeida, que confiou a tarefa difícil de estar à frente de uma secretaria tão dinâmica e tão importante para a formação social das nossas crianças. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque as diferenças políticas se acabam quando a eleição se encerra. Agora estamos todos unidos, trabalhando para que Guarulhos possa ter um futuro melhor. Legal. Wagner, você já deve ter essa informação, mas para que o nosso telespectador tome conhecimento, a Secretaria de Esportes, fundada em 1º de maio de 82, portanto 31 anos, o senhor é o 12º nome a ocupar essa tão importante pasta que é a pasta de esporte. Mas, Wagner, eu queria começar com você, falando um pouquinho Wagner Freitas por Wagner Freitas. Quem é o Wagner Freitas? Conta um pouquinho da sua história, eu acho que é um momento oportuno, até para que o amigo esportista conheça o outro lado, né? Do Wagner, né? Hoje à frente da secretaria, mas a gente sabe que tem uma história política interessante. Eu vou tentar contar aqui para você, Ulisses, e para os telespectadores, mas confesso que não vou poder me aprofundar nos detalhes, porque fatalmente eu iria me derramar em prantos aqui por conta de ter vivido momentos muito importantes e tensos, momentos de muita emoção ao longo da minha vida. O Wagner Freitas tem 36 anos de idade. Apesar do chapéu ter uma aparência de fazendeiro, e dizem que fama de rico, de valente, não se desmente. Eu quero dizer que o Wagner é nascido e criado na região da Cocaia, filho de um simples carroceiro que pegava papelão de carroça e de uma simples lavadeira. Nasci em um lar humilde, tive a oportunidade de ter uma educação muito rica, fruto da aproximação religiosa dos meus pais com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde fui nascido e criado, ali me formei e me tornei um homem. Eu tive uma infância difícil, mas nunca faltou amor, Ulisses. Meus pais são pessoas muito especiais, nunca faltou pão de cada dia e muito carinho. De resto, eu coleciono muitas passagens que foram marcantes. Uma delas, na escola, me lembro que os alunos tiravam sarro do Wagner, porque na época a mochila, uma mochila emborrachada, como as crianças usam hoje, mundo moderno, muitas coisas bacanas aí no mercado das crianças, e lá no sítio, na roça de onde meus pais vieram, um saco de pano era chamado de embornal. E as crianças tiravam muito sarro de mim por conta que eu ia para a escola com um saco de embornal. Aquilo marcava cada dia. Então, todo dia que eu ia para a escola era uma emoção diferente, uma amargura por sofrer com aquele sentimento. E isso, acho que foi um dos grandes combustíveis para que eu tivesse força para atravessar as barreiras difíceis que a vida nos coloca. Principalmente o que aconteceu comigo, eu posso dizer com toda clareza para você que está nos assistindo. Acontece sei lá, numa escala de milhão, é muito difícil. Um jovem da periferia, de família tão humilde, em tão pouco tempo chegar a ter uma expressão numa das maiores cidades do país, da República, ter sido vereador por 2 vezes. Acredito que, com toda humildade, se tivesse sido candidato a vereador novamente, teria uma chance muito grande de ser reeleito de novo, com uma votação expressiva.
sem fazer uma campanha agressiva de volumes econômicos, mas com muito apoio. Então eu acho que eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus. E ter certeza de que essas dificuldades que meus pais passaram, a infância difícil que nós tivemos, foi a energia que me deu para poder vencer na vida. Minha mãe teve um sofrimento muito grande na roça. E ela conta, Ulisses, que ela escrevia num toquinho de lápis, viajava a cavalo cerca de 3, 4 horas para chegar ao grupo. E eu tirava às vezes nota 9,5 e minha mãe na escola brigava comigo, severamente. Por que não tirou 10? E ela me ensinava que na vida não tem lugar para perdedor. Então eu aprendi a me dedicar muito nas coisas que eu estava fazendo. Qualquer coisa, eu acho que o trabalho dignifica o homem. Faça com carinho, faça com amor, procure fazer seja o melhor no que você está fazendo, independente de qual é que seja a sua atividade. Se você se predispôs a limpar o chão, limpe com todo carinho, com toda a energia, com toda a honra, que Deus vai te abençoar e as coisas vão evoluir e vão melhorar na sua vida. Eu só carreguei esse sentimento, então todas as minhas tarefas, o trabalho por onde passei, as adversidades que a vida me colocou, eu sempre trabalhei para ser o primeiro e evoluir, melhorar a cada momento. O ser humano é um bicho que tem uma facilidade muito grande de evoluir e de se acomodar ao mesmo tempo. Então, eu sempre procurei me dedicar ao máximo. Há pessoas que às vezes dizem que o Wagner está sumindo. Não, eu me predispus a ser o secretário de esportes do prefeito Almeida, eleito legitimamente, e me honrou com esse convite. Eu falei: prefeito, eu não vou te decepcionar. Vou ser um bom secretário, vou me dedicar, vou montar uma equipe que queira trabalhar e vou honrar o povo da cidade, fazendo que no futuro as crianças possam ter uma expectativa de vida melhor. Que acho que o que as pessoas precisam apenas é de uma oportunidade. Eu não encontro na rua, nas campanhas que já fiz, visitando os comércios da cidade, vivendo socialmente no município. Eu aqui vivo, trabalho, me divirto, aqui está toda a minha vida. Eu nunca encontrei ninguém na rua me pedindo: por favor, me arrume uma casa. Por favor, me arrume um carro. As pessoas só querem uma oportunidade para viver dignamente. Preciso de um trabalho, preciso de estudo. Poxa, o posto de saúde não vai bem. As pessoas só querem uma oportunidade para viver melhor. O sofrimento que tive na infância foi o que me deu a energia para poder estar aqui. O Wagner é um rapaz simples, um rapaz que gosta de cavalos. Eu, desde criança, pude comprar um cavalo agora faz 3 anos. E de 3 anos para cá eu pude ter o meu primeiro cavalinho, um cavalo bom, um cavalo simples. É sonho de criança. E o Wagner é um rapaz que nasceu com o espírito sertanejo. Eu escutava a minha avó dizer que eu não merecia ter nascido na cidade, que eu deveria ter nascido no campo. Eu trabalhava numa advocacia, Ulisses, ainda jovem, já despachava com juízes e queria cursar a magistratura. E já tinha também um bom desempenho na advocacia, no direito. E eu estudava à noite na faculdade e trabalhava de terno. Eu sempre fui muito conservador. Então você que vê o Wagner de chapéu, o Wagner trabalhou de terno a vida toda. Mas quando ia para a faculdade colocava o chapéu, porque o chapéu é a minha identidade. Eu sempre gostei das coisas do campo e acho que você aí que está em casa nos assistindo deve valorizar isso. Porque nós não nascemos... a criação da nossa cidade, o nosso país, a cultura da nossa nação, do nosso povo, o DNA da sua família não veio da cidade, veio do campo. Os portugueses não colonizaram a Avenida Paulista. Os portugueses colonizaram um país que aqui tinha minérios, tinha árvores, florestas, não tinha rua asfaltada
quando o Colombo descobriu a América. Então eu uso o chapéu desde a minha infância. E às vezes, hoje evoluiu muito, mas no passado as pessoas tiravam sarro de mim quando andava na cidade de chapéu e ia ao shopping de chapéu. Nós viemos do campo. O trigo que você come no pãozinho, na padaria, a plantação dele não foi no apartamento. A plantação do trigo foi na lavoura. O milho veio do campo. E antigamente isso era transportado pelo carro de boi, quando não tinha caminhão. Então nós devemos colher as coisas boas que os americanos têm, que é respeitar a nossa cultura, o nosso povo, a nossa origem. Todos nós somos do sertão. Se não você, se não eu que nasci na cidade, mas os nossos antepassados vieram do campo. E isso é uma coisa que quem não tem honra, quem não tem passado, não vai ter um bom futuro. Então o Wagner é um rapaz simples que ama o que faz. Não estou aqui por vaidade ou por ganância pessoal. Tá certo. Me daria bem em qualquer profissão porque eu sou trabalhador. Estou aqui porque amo o que faço e vivo com amor e louvor, me dedicando a servir as pessoas. Tá bom. Uma história bonita, né, gente? Wagner, tenho certeza que você, político, vereador por 2 vezes, por 2 mandatos, tenho certeza que naquele momento você tinha uma visão de esporte na condição de estar ocupando uma cadeira no Legislativo e hoje como secretário tenho certeza que a sua visão mudou. Mas eu gostaria de fazer uma referência porque lá em janeiro de 2013, vamos voltar um pouquinho no tempo, os comentários das pessoas, né, que lidam com esporte, principalmente as pessoas da secretaria, já anunciavam que você vinha com um olhar diferente para o esporte. Durante anos o Guarulhos ficou focado na questão dos jogos regionais, jogos abertos, e de repente você traz uma outra mensagem, né? Querendo olhar mais para dentro da cidade, mais para as crianças de Guarulhos. Fala um pouquinho sobre isso, Wagner. Isso é uma coisa que você, antes de ocupar a cadeira, já tinha essa visão, ou foi dentro da secretaria, conversando, reunindo lá com a sua equipe? Como é que foi isso? Em primeiro lugar, eu queria que você em casa, e você tenho certeza que sabe identificar isso muito bem, Ulisses, fizesse um exercício comigo. O presidente Lula foi eleito presidente, tem uma longa história, todos nós sabemos, indiferente de quem tem satisfação de vê-lo no poder ou não, ele venceu, foi o presidente da nossa nação. Se nós perguntarmos para o presidente Lula, no exercício do seu mandato, o que o Lula entende de saúde? Se ele entendesse de saúde, ele teria fatalmente estudado medicina e seria um médico. Se você perguntar para o governador Geraldo Alckmin, o que o governador entende de economia? Se ele entendesse de economia, ele teria estudado economia e não medicina, não seria médico. Eu quero dizer a você que eu tenho me dedicado a aprender a gerenciar as coisas públicas. O Wagner se dedica para ser um administrador da cidade. E isso, o administrador, ele não precisa profundamente conhecer os meandros de cada pasta que nós possuímos hoje, da fazenda, da economia, da saúde, do trabalho, do esporte. Mas se ele era um grande administrador, ele vai descobrir e vai aprender a gerenciar a cidade. Quando eu ingressei na Secretaria de Esportes, diferente de muitos que às vezes torciam contrariamente, ou achavam que o Wagner não tivesse qualquer preparo para estar à frente da Secretaria, se enganaram. Por quê? Porque o Wagner, um administrador, não decide sozinho. Ele escuta, ele procura conhecer os problemas, ele procura identificar as soluções, ele procura conhecer as pessoas que estão trabalhando ao seu redor, ele procura montar uma equipe de trabalho de pessoas comprometidas. Isso vai trazer o reflexo futuramente. Quando ingressei na secretaria, confesso que não conhecia a essência do esporte. Eu queria ser juiz, eu estudei advocacia, eu sei falar muito bem de direito. Você é um esportista, as pessoas que estudaram, se graduaram em educação física e em esporte. Eu aprendi humildemente, Ulisses, que acho que Deus me deu uma grande oportunidade de ser secretário,
que o esporte tem uma função muito maior do que simplesmente uma partida de futebol ou de vôlei. O esporte tem um papel social muito importante, que muitas vezes nós, cidadãos, nós nos adormecemos e não nos damos por conta da importância que isso tem. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias que a sociedade perdeu seus valores, nós olhamos os jovens hoje na rua, a maneira com que vem crescendo de forma avassaladora as drogas, o álcool, os problemas, a falta de respeito e de amor do próximo um com o outro, por conta de uma batida no trânsito, o cara vai lá, desce do carro e dá um tiro no seu amigo, no seu vizinho, no seu ser humano. Nós somos todos filhos do mesmo local, nós somos irmãos, nós devíamos nos tratar bem uns aos outros. O ser humano está se matando. O que acontece com isso? O ser humano está perdendo esse sentimento. E o esporte pode ressuscitar essa essência. O esporte é tão importante, fundamental quanto a saúde e a educação. Por quê? Porque no esporte supre a deficiência social. Aonde a criança não tem no lar um equilíbrio, não possui um espelho no pai, não possui um espelho na mãe, não tem um lar equilibrado, não possui uma casa para que ela possa sonhar em viver com dignidade, ela vai ter na prática esportiva resgatado de forma muito intensa todos esses sentimentos. Por exemplo, no esporte nós aprendemos a perder. Na vida, Ulisses, não é só vitória. Eu perdi a última eleição e perder não é fácil. E uma criança vai perder o trabalho, vai ter problemas na vida. A vida não é só vencer. O esporte ensina a ter horário. Você marcou o treino, o jogo, o atleta, o aluno, a criança tem que saber que ela tem que dormir mais cedo hoje para que ela possa amanhã estar em condições de jogar. E se ela chegar atrasada, vai ser punido pelo técnico. O esporte aprende a trabalhar em grupo. Equipe, sem dúvida. Você hoje vai trabalhar em qualquer local, você tem que dividir o seu tempo com os seus amigos de trabalho. Seja numa advocacia, seja no banco, seja na padaria. No balcão de uma padaria não tem somente um funcionário. Tem 3, 4 balconistas. Você precisa aprender a respeitar o próximo. O esporte ensina isso. O esporte ensina a respeitar o técnico, a respeitar a voz de quem está no comando. O esporte ensina a vencer, ensina a perder. O esporte dá à criança uma construção social que muitas vezes a nossa sociedade, de forma deficitária, deixa com que nossos jovens cresçam sem essa bagagem intelectual e social e não se transformem no futuro em bons cidadãos. Então, sem dizer que ela pode sonhar em crescer na vida, em ter um custeio de vida justa, confortável, sonhar em ajudar a sua família. Nós temos exemplos aqui em Guarulhos, daqui já saiu grandes atletas, grandes profissionais. Continuam saindo ainda. Continuam saindo, por conta dessa oportunidade esportiva. Então eu quero dividir com você esse aprendizado que tive e acho que todo gestor público que sonha em governar uma cidade tem que colocar alguns princípios. A diferença entre o político e o estadista não está simplesmente na sua atividade, que muitas pessoas não sabem qual é a diferença. O político tira benefícios imediatos para poder governar. Por sinal, ele faz o que o povo quer. O estadista faz o que é melhor para o povo a longo prazo. Então, essas medidas vão fazer com que os nossos filhos possam viver num lugar melhor. Então, o esporte tem esse espírito. Eu estou, Ulisses, humildemente, apaixonado pela pasta que estou dirigindo. Agradeço ao prefeito em todos os locais a confiança. Tenho procurado ser leal, trabalhador, para que a gente possa junto fazer a nossa cidade crescer e melhorar. Eu fatalmente, se o prefeito me pedisse hoje, preciso de você em outro departamento, eu declinaria o convite, ainda que seja uma pasta ou alguma atividade mais importante, porque o esporte é contagiante. Lá na secretaria também me deparei com uma equipe de pessoas que amam o que fazem, porque
Se você quisesse ser rico, você não vai estudar educação física no nosso país. Se você quiser tomara que chegamos nesse dia, né? Isso tenho certeza que vai acontecer, mas a realidade local hoje não é infelizmente essa. Quando você se depara com um educador, ele está ali porque ele ama o que faz, ele merece o nosso respeito. E os profissionais da Secretaria de Esportes, eles amam o que fazem, por isso eles estudaram educação física, por isso eles se formaram em educar. E eu tenho orgulho de poder dizer isso, que temos lá pessoas muito comprometidas. Wagner, eu fiz uma referência aos Jogos Regionais e Abertos, porque durante anos, né, a Secretaria teve esse norte dessas competições que tem o comando da Coordenadoria de Esportes de São Paulo. Até tenho dito aqui ao longo dos nossos programas, o Robson, mesma coisa, esses jogos perderam a essência, né? Você veja... Eu falei dos Jogos Regionais e Jogos Abertos, até para que você coloque aqui, muita gente imaginava naquela oportunidade que o Wagner Freire estaria acabando com as competições e não foi nada disso. Quer dizer, houve só uma situação com relação aos Jogos Regionais, de ter um momento de parada, mas de avançar em outras situações, e isso tem números do que realmente aconteceu, né? Veja bem, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, eles são o ápice. Os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, eles são o ápice da prática esportiva. É a competição, é a ponta da lança. Maravilhoso. E isso não foi cancelado. Isso foi dado amplitude. Nós ampliamos. Nós temos aqui mantido os jogos de federação, os jogos de confederação, diversas competições a nível de alto rendimento. Acontece que um administrador, ele administra a realidade que ele possui, os recursos que a secretaria possui. Nesse momento, nós nos deparamos com um recurso bastante enxuto, bem reduzido. Isso faz com que impossibilite a cidade de dar passos importantes e avanços na formação esportiva das nossas crianças. A disputa dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais consiste literalmente no gasto do aporte de 5 milhões de reais. Esse dinheiro, ele se investido na nossa base, vai fazer com que a nossa cidade cresça muito no esporte, a curto prazo até. Veja você, Guarulhos já se licenciou dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais. Neste ano, Osasco se licenciou, copiando Guarulhos. Você que está nos assistindo, copiando Guarulhos, enquanto muitas pessoas aqui estão fazendo uma crítica por mero interesse pessoal ou político, nós já estamos sendo copiados por grandes municípios. São José dos Campos se licenciou dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos. Nós vamos voltar. Mas nós vamos voltar para ser campeões. Até por tudo isso aqui. E produzindo atletas da cidade. Isso. Não contratando profissionais de fora para defender a bandeira da cidade em apenas algumas horas na disputa de uma partida. Até oportuno, né, o secretário colocar isso aqui. Secretário, a gente tem dados aqui do último Jogos Abertos, né? A gente percebe essa modificação. São Caetano dos Santos, que durante mais de 15 anos ficou com a primeira colocação, esse ano caiu para sexto, a mesma coisa Santos. Pinda, que todo mundo achava que ia despontar, está dando uma repensada. Temos notícias aqui, Wagner, que São Bernardo sagrou-se campeão agora dessa edição dos Jogos, justamente porque as outras cidades que investiam mais pesado acabaram não investindo. Então, de repente, eu tenho colocado aqui, secretário, que a coordenadoria precisa repensar a situação dos Jogos Regionais e Jogos Abertos. É um evento que já não atende mais. Com certeza. Veja você, Ulisses, e você que está nos assistindo em casa. Eu tenho aqui uma bateria de informações em relação ao momento atual que a Secretaria de Esportes vive. Mas veja você, o esporte, ele tem um ciclo. Nós formamos a criança lá no bairro. Nós pegamos uma criança, ela começa a fazer aulas de iniciação esportiva, daí ela demonstra que tem eventual habilidade naquela prática, naquela atividade, aí ela já passa por uma equipe um pouco mais evoluída, dali ela já pode alcançar as nossas equipes de alto rendimento para vir disputar os jogos pela cidade. Né, a pirâmide. A nossa pirâmide foi interrompida ao longo desses anos. Guarulhos não produz mais atletas porque nós não estamos formando atletas. Para que o telespectador que está nos acompanhando entenda, que o secretário está colocando,
do que trata a pirâmide? A base maior, portanto, quanto mais crianças estiverem praticando a iniciação esportiva, mais atletas nós vamos ter no ápice da pirâmide. Com certeza. Veja você, nós temos um número hoje de crianças que foi ampliado em quase 3.000 crianças na iniciação esportiva. Mas eu tenho aqui realmente 3.000 crianças, com o mesmo número de professores, com a mesma secretaria, com os mesmos recursos. Não foi passado nenhum centavo a mais. Foi mudado o modelo de gestão. 3.000 crianças estão tendo aulas de iniciação esportiva de diversas modalidades em toda a cidade de Guarulhos, em diversos núcleos. Imagine você, dessas 3.000 crianças, daqui nós já podemos tirar um exemplo, um grande atleta no atletismo como o nosso João do Pulo. Nós podemos tirar um Serginho, o maior líbero do mundo, que treinou nas quadras de Guarulhos. Só que as nossas praças esportivas estão deterioradas. Nós precisamos investir esse dinheiro para melhorar o conceito do esporte na nossa base. O que o prefeito me pediu, Wagner, nós precisamos fazer esporte em Guarulhos. Não é disputar os jogos lá 30 dias e depois volta para a cidade e as nossas crianças não têm acesso a uma atividade de educação física, a uma aula de judô. Nós não temos um futsal, a secretaria não tem um time de futsal, nós não temos um campeonato de futebol realizado pela secretaria. O esporte tem que ser feito pela Secretaria de Esportes. E esse esporte vai ser levado para a nossa base. No futuro, com esse modelo de gestão aplicado, eu tenho certeza, Guarulhos voltará em pouco tempo a ser a capital nacional do esporte amador. Wagner, eu tenho aqui, nós tomamos cuidado aqui, a nossa produção tomou cuidado, até para a gente passar, e também para o telespectador, né? Temos resultados realmente importantes nesse setor de gestão. Um deles, recentemente, a ginástica artística, sagrando-se campeã nacional na categoria infantil feminino, quarto do masculino, e depois, posteriormente, as duas categorias campeãs estadual. Temos no handebol juniores feminino, levou o título da Liga Paulista, e o handebol infantil masculino também campeão da Liga Paulista. Temos o voleibol adulto feminino, campeão metropolitano na série ouro, e o voleibol mirim feminino, campeão também da série bronze. Temos agora o karatê, campeão da Liga Paulista. Outra notícia bacana aqui, Wagner, você teve lá o pessoal da chamada melhor idade, segundo colocado nos Jogos Regionais de Idoso. Nós estivemos lá cobrindo, foram 40 municípios e o Guarulhos saiu com a segunda colocação. Engraçado, você tem aí... Só para finalizar, secretário, agora chegou para nós aqui o atletismo, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Mirim Feminino. Isso mostra que, diferente do que as pessoas pensam, as competições continuaram com resultados fortes na chamada categoria de base. Perfeitamente. Veja você que você acabou de denominar aí uma série de notícias de campeão. Conquistas importantes. Conquistas importantes. Os jogos da terceira idade, Guarulhos foi vice-campeão. É uma pena que você que está nos assistindo, muitas pessoas, graduados, jornalistas da cidade, escondem as notícias que realmente importam para o povo. É evidente que nós estamos investindo a grande inteligência da gestão, seja na iniciativa privada, seja na gestão pública, na administração pública. Nós temos que investir o quanto mais, o menos possível e que possua maior resultado. O que significa isso? Nós fizemos uma série de ajustes e investindo muito pouco fomos campeões. Foi gasto quase R$200 mil num campeonato de basquete brasileiro de 7 equipes. Veja você, brasileiro de 7 equipes. Parece até que o Brasil tem 7 estados. Parece até que o Brasil tem 7 capitais. E Guarulhos foi o 7º. Ou seja, perdeu tudo e se jogou uma fortuna fora. Com pouco mais de R$20 mil, nós estamos estabelecendo um investimento no basquete que já coleciona títulos.
Nós investimos na ginástica. A ginástica guarulhense foi campeã brasileira. Verdade. Campeã brasileira, com pouco investimento. Nós estamos já colecionando resultados. E com esses 3.000 alunos de iniciação esportiva, em pouco tempo, nós vamos voltar a ser a capital nacional do esporte amador. Porque a nossa meta até o fim da gestão é chegar perto dos 10.000 alunos nas escolas de iniciação esportiva por diversos núcleos em todos os bairros da cidade. Nós estamos ao vivo com o secretário de Esportes, Wagner Freitas, né, nesse bate-bola gostoso aqui e, acima de tudo, esclarecedor para você, amigo esportista, que quer saber notícias do esporte da cidade. Olha, Wagner, nós falamos no primeiro bloco, terminamos o primeiro bloco, você citou o orçamento. Secretaria, ao contrário do que muita gente imagina, secretário, nós sabemos que para 2013 os recursos destinados à pasta foi por volta de 28 milhões, mas a Secretaria tem uma folha, embora poucos funcionários, porque a Secretaria tem 400 funcionários, não é isso? Mas uma folha que chega aí por volta de 10 milhões de reais, e aí 28 milhões, 18 folha de pagamento. Ou seja, 10 milhões sobram nessa matemática simples, mas sabemos que tem o custeio. Perfeitamente. E você tem esse olhar para a questão do investimento. Perfeitamente. Fala um pouquinho sobre isso. Você que está nos assistindo agora, o mais interessado nessa resposta. Essa é a resposta mais fácil que poderei dar esta noite. O Wagner Freitas foi convidado pelo prefeito Almeida para ser secretário de esportes. Se a cidade não tivesse problemas, o prefeito não teria prefeito, ele não teria sido reeleito. É evidente que nós estamos aqui trabalhando todos os dias para melhorar a vida das pessoas. E a nossa secretaria, ela tem problemas, como os outros departamentos. Nós temos uma cidade muito grande, sabemos disso. Só que eu estou aqui para ajudar o prefeito a resolver os problemas, que por sinal trabalha muito o prefeito todos os dias. Para ajudar a resolver os problemas e não criar outros. Temos aqui uma dificuldade orçamentária, que não é só a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes que possui. A dificuldade orçamentária você tem na sua casa, nós temos na Secretaria de Esportes, todos nós precisaríamos de mais dinheiro para realizar tudo o que queremos. Está aí o grande administrador, é aquele que faz mais com menos. À frente da Secretaria de Esportes, com o mesmo recurso aplicado até hoje, nós conseguimos fazer mudanças que já vão nortear um futuro bastante otimista nas práticas esportivas e nas ações da Secretaria. Foi-se economizado em ações que não estavam evoluindo ou prosperando. Isso é uma questão de prioridades. Você tem na sua casa uma dificuldade orçamentária, você não sai para almoçar fora, porque é mais caro a refeição fora. Então nós estamos fazendo o mesmo. Se nós não temos atletas na cidade, o que nós vamos fazer nos jogos abertos e nos jogos regionais? Primeiro nós precisamos possuir aqui atletas em condição de disputa, para depois irmos para os jogos. Isso é um grande equívoco. Por isso nós estamos investindo num novo modelo de gestão, que está voltado para a base. O prefeito tem dificuldades orçamentárias, a cidade tem problemas, a cidade cresce a cada dia, as coisas não param. Nesse momento que estamos aqui, pessoas estão nascendo, pessoas estão morrendo, tem acidentes acontecendo na cidade, tem carro que bateu num poste, que a Eletropaulo vai ter que ir lá, o bairro ficou sem água, tem dificuldades, as adversidades não vão parar. E nós estamos aqui para ajudar a resolver. Fui recentemente para Brasília, um feito aí que é pouco noticiado, né? Até porque não demos notícia exata ainda. Conseguimos quase 10 milhões de recursos em Brasília, graças a Deus, graças ao nosso prestígio e posição, que fui muito bem recebido por uma série de deputados do Estado de São Paulo. Que o senhor faz referência para 2014. Para 2014. Para ajudar o prefeito nas ações da cidade. O nosso orçamento é suficiente, temos dificuldade, não é fácil, é muito enxuto, mas nós vamos trabalhar com o orçamento que temos. Não adianta eu ficar aqui reclamando com meu pai todo dia
que eu gostaria de um tênis novo, de que ele troque meu carro, se ele não tem condição. Tenho certeza que na medida que o prefeito puder, o orçamento da secretaria vai ser reavaliado para o próximo ano. Vou trabalhar com honra e louvor, o orçamento que a cidade tiver. É evidente que se tivermos que realizar mais alguns ajustes, nós o faremos, mas vou preservar o objetivo e a metodologia da nossa gestão, que está voltada na base. Bom, na prática, né, o senhor está fazendo gestão de uma peça pública, do orçamento público, e há um entendimento que, não atendendo a todas as necessidades, há que se pegar recursos de fora do setor privado ou mesmo de outras esferas do setor público, como foi o caso agora de Brasília. Mais ou menos isso. Veja bem, nós inscrevemos a cidade em um programa que já iria expirar, aliás, e perderíamos o prazo de inscrição, e inscrevemos a cidade e nós conseguimos esse programa que vai trazer aí oportunidade a mais de 8.000 crianças e jovens da cidade de Guarulhos. Um programa brilhante chamado PEL, que tive no Ministério dos Esportes. Vamos conseguir aí quase 5 milhões de emendas entre este ano e o ano que vem, que vão sanar os problemas de diversas praças esportivas no município. Isso é gestão, Ulisses. Secretário, gestão não é muito fácil fazer quando se tem dinheiro. Sem dúvida. Aí é fácil. Eu quero ver fazer com poucos recursos e com um orçamento bem enxuto. Aí nós vamos saber quem realmente sabe fazer. Secretário, até dezembro, o ano que antecedeu a sua ida para a secretaria encaminhava parte da peça orçamentária para que clubes fizessem gestão. Foi assim o caso da Wimpro, da Estrela, do Asa. Eu entendo o seguinte, Ulisses, o meu entendimento não é meu. O meu entendimento são dos veteranos da Secretaria de Esportes e dos diversos esportistas que o município possui. Todas as entidades merecem o nosso respeito, são entidades que têm o seu trabalho, que fazem o seu esporte, mas são entidades privadas. A coisa pública não foi criada para para financiar ações privadas. Isso é um grande equívoco. Isso pode acontecer na ausência ou na deficiência de alguma modalidade. Um ano que nós estamos sem atividade no futsal, vamos contratar uma equipe para jogar pela cidade, para representar a cidade em alguma competição. Não pode ser via de regra. E os clubes da cidade não podem viver exclusivamente do fomento da coisa pública, do dinheiro público. Quer dizer, se não tiver a prefeitura, o time não existe. Então, o time está com problemas de administração. O time pode contar com a prefeitura para uma parceria, para um suporte, para um auxílio de transporte. O time pode contar para um auxílio de material. O time pode contar com uma parceria, mas o time não pode ficar refém da sua sobrevivência financeiramente da Secretaria de Esportes. E nós pegamos os contratos de convênio aqui. Tem muitas entidades que não conseguem prestar contas no Tribunal de Contas. Ou seja, se repassou muito dinheiro para que essas entidades façam o esporte na cidade. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você sabe que isso não é justo. O dinheiro tem que ser investido na quadra. O dinheiro tem que ser investido no futuro das nossas crianças. Nós não podemos contratar um time da cidade e destinar a ele lá R$1 milhão para ele jogar com o nome dele. Nós precisamos pegar esse dinheiro e colocar nas aulas de iniciação esportiva para transformar as nossas crianças em atletas. E quem tem que ter equipes de competição é a Secretaria de Esportes. Olha, já identificamos um problema. Se a Secretaria de Esportes não possui, é porque algo está errado. Algo está errado. Nós não podemos ficar refém. O time de natação da Secretaria de Esportes é contratado do Palmeiras. O time de vôlei da Secretaria de Esportes é contratado do São Paulo. O time de futsal da Secretaria de Esportes é contratado da Wimpro. O time de... então a Secretaria não tem esporte? Não tem aula de iniciação esportiva? Não tem uma base? Não tem praças esportivas? Então algo está errado. Então isso é apenas um equívoco que nós estamos procurando, na medida do possível, fazer de que
não seja tão traumático para as entidades que tiveram seus repasses enxutos aí. Então, eles Perfeito. precisam sobreviver por forças próprias. Secretário, só para a gente avançar aqui, olha, fechar essa primeira parte. E Secretário... recentemente, viu, Ulisses, o pessoal da Uimpo estava reclamando aí, levam muito dinheiro, hein? Se eu divulgar aqui quanto a Uimpo já levou de recursos nos últimos anos da cidade, olha, nós vamos criar uma polêmica muito grande. Colocamos lá quantos coordenadores técnicos, quanto que usa as quadras da cidade, quanto que usa de água, de energia, comissão técnica, de técnico. Isso continuou agora em 2013? Continuou, claro. Verdade. Só que nós não podemos mandar recurso para as entidades. Tá, os recursos têm que ir para a periferia. Tá certo. Secretário, bom, estamos aqui falando de competições, de escolinha de esporte, das participações nos diversos eventos aí. A Secretaria não é só isso, né, secretário? A Secretaria tem lá uma divisão que cuida da atividade física orientada, preocupado com o bem-estar da população, não é verdade? E temos eventos grandes aí, como é o caso da Corrida do Batom, recentemente agora uma corrida de rua espetacular, aconteceu no domingo, não é? Enfim, Secretaria... As responsabilidades são grandes, não é só a competição. Tem muitas outras coisas. Eu quero aqui noticiar rapidamente, até porque o nosso tempo é curto. Até para os nossos telespectadores tomarem consciência, tomar conhecimento de algumas ações. E dos diversos graduados jornalistas que às vezes ficam tirando sarro do Wagner no jornal, nos programas de rádio pela manhã, dizendo que nós não realizamos nada. Já diz aquele ditado, bom cabrito não berra. Então eu tenho deixado o pessoal trabalhar, Ulisses, e falar bastante, porque quanto mais estão falando, mais estão se enrolando. Porque na hora que nós começarmos a divulgar o que realmente está sendo aplicado, vai ser uma notícia avassaladora. Veja você, a Secretaria de Esportes, eu sou guarulhense, amo o Flamengo e tenho o sonho de um dia ver o Flamengo na primeira divisão. Isso. E se um dia Deus permitir que esteja à frente da cidade, eu vou me dedicar ao máximo por isso. Mas com as poucas forças que a Secretaria de Esportes possui, nós temos lá funcionários no Flamengo, o estádio cedido ao Flamengo, e todo ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior gasta lá mais de 250 mil reais para que pudesse ser realizada. E este ano foi gasto esse recurso também com a Copa. Nós ajudamos a realizar a Copa Bancária. Na natação, abrimos mais de 500 inscrições de alunos para natação. Tivemos problemas com o gás lá do João do Pulo, mas sabe você que está nos assistindo, o equipamento já está um pouco ultrapassado. Precisamos colocar aí um aquecimento moderno que vai gastar menos recurso e não vai dar tantos problemas. Nosso contrato de manutenção e de fornecimento de gás é altíssimo por conta do equipamento ser muito obsoleto e ultrapassado. Mas inscrevemos 500 crianças para aprender a nadar na piscina do João do Pulo, que nadou este ano. Isso é verdade. Olha, ampliamos em quase 3 mil crianças na iniciação esportiva. Fizemos uma hidroginástica no João do Pulo com a participação de 500 pessoas. 14º campeonato da nova geração no estádio na Ponte Grande. Teve lá mais de 300 pessoas. A oficina da mulher no Marcos Freire. Oficina da mulher no Bosque Maia. Torneio de voleibol da terceira idade. Corrida e caminhada do batom superou os números do ano passado. Alusivo ao mês da mulher. Alusivo ao mês da mulher, tivemos a participação de quase 4 mil pessoas. Um grande evento realizado no início do ano. Caravana do Lazer, no Jardim City, em diversas regiões da cidade. Tivemos um campeonato de boxe, troféu e medalhas na nossa parceria que temos lá na Papa Pio XII, aliás. Temos academia lá e foi realizado uma grande competição. Duathlon, primeiro evento em Guarulhos. Tivemos aí a participação, foi um dos maiores do país já realizado aqui. Tivemos a participação de mais de quase 2.000 atletas. Duathlon na primeira etapa. Tivemos o Dia do Desafio, com a participação de 261 mil pessoas por todo o estado. Guarulhos se movimentou e teve de parabéns nessa atividade. Sesc Senat, lá no Lavras,
Nós tivemos a Caravana do Lazer no Jardim Santa Cecília. Tivemos o MIG, Olimpíadas da Melhor Idade, com a participação de mais de 1.500 participantes. Se você pudesse ver a alegria daqueles jovens, são idosos jovens, né? A gente aprende. Com certeza. Eu tive o orgulho de poder participar, de você ver senhores com 80 anos praticando natação na piscina, você fica lisonjeado com o que o esporte faz sem dúvida, com o corpo e com a vida do ser humano. Jogos internos de judô, jogos escolares municipais, caravana no lazer no Jardim Testai, ADVIG, no ginásio Pascoal Tomeu, festa julina em Cumbica, circuito montanhês de ciclismo, com mais de 1.100 participantes, jogos, o JAG, Jogos Adaptados. Se você ver o que é os Jogos Adaptados, essa edição teve a maior abertura de todos os tempos. Pergunte para as pessoas portadoras de deficiência o quanto isso cresceu. Ação Aurora Alimentos, levamos uma atividade lá na Ponte Grande que nunca existiu. A Aurora fez aferição de pressão, colesterol, diabetes, corte de cabelo, foto, produtos naturais. Olha, inúmeras atividades realizadas o dia inteiro lá. Parceria que a Secretaria de Esportes foi buscar. Copa Pimentas, acabou agora, né? Vai acabar domingo. Isso, domingo. Maior Copa de todos os tempos. Conseguimos um patrocínio e vamos premiar lá um sorteio de uma moto 0 km e uma moto de primeira. Caravana do Lazer na Vila Moreira. Segunda etapa do duatlon, com a participação de quase 2.000 pessoas. Olimpíadas Colegial Guarulhense, com mais de 22.000 alunos e atletas participando. Pela primeira vez na história, em 43 anos de Olimpíadas? 43. 43 anos, nós conseguimos o efetivo exercício, que é, para você que está nos assistindo, os professores poderem participar das Olimpíadas sem ter uma sanção, não era oficial. Então, alguns iam nas Olimpíadas, outros não iam. Umas escolas deixavam os alunos participarem, outras não. Dessa vez entrou para o calendário oficial do Estado de São Paulo. Fomos atrás disso. Em 43 anos, o efetivo exercício foi finalmente conquistado. E foi a maior abertura de todos os tempos. Eu não sei de onde a Secretaria de Esporte está tirando tanto dinheiro. Eu sei que nós estamos aplicando muito bem, estamos elaborando muitas parcerias, que as coisas estão acontecendo. Semana do Idoso, MMA Combate, lá no ginásio Tomeuzão, foi uma atividade fantástica. Copa Pimentas, que se encerra com o maior número de times participando, superando de forma assustadora o ano passado. Torneio de futebol de campo Hispânico Bolívia, lá no campo do Panelão, no Secap. Festival da Criança, Corrida da Criança. Aqui em Guarulhos, boxe internacional. Desafio internacional, disputa de título mundial. O maior evento profissionais aqui, Maguila, Newton Campos, o Popó, os maiores baluartes do esporte, juízes internacionais, evento sensacional lá no ginásio Pascoal Tomeu. Corrida e caminhada da saúde oral e bucal. Foi um evento que não existia. A Secretaria realizou. Caravana do Lazer na Rua Cerês. Campeonato de futsal da Igreja Adventista. Caravana do Lazer no Santos Dumont. O Jore, que são o realizado em Barueri, que nós ficamos em segundo lugar. Com uma dificuldade de transporte para que os nossos idosos fossem lá, melhor idade. Nós conseguimos ser vice-campeão. Caravana do Lazer no Soberana. Campeonato Internacional de Karatê e Abertura. Em Santos. Corrida Internacional de Guarulhos. Subimos em 30%. Foi o maior... Explodiu as inscrições que precisamos cancelar. De tantos inscritos com a corrida desse ano. Corpo e Movimento, que vem agora no ginásio Pascoal Tomeu, com a participação de mais de 10.000 pessoas. Final da Copa Pimentas no domingo, na região do Céu Pimentas. E o torneio de futebol Haroldo Veloso, inauguração no campo do Grêmio. Isso... Por baixo aí, sem querer fazer uma conta.
120 eventos, a produção já está informando 120 aqui. eventos. Agora eu vou relatar rapidamente para você, jornalistas graduados, queridos amigos. Ô, professor, a produção fica atenta aí, vale estar Vamos querendo lá, fazer relatório aqui. vamos lá. Vamos alongar um pouquinho o nosso espaço. Eu quero que tempo aí. vocês anotem, pega a caneta, para você não esquecer, Pedrão. Cobertura de 2 quadras no João do Pulo. Cobertura da quadra externa da Ponte Grande, sala multiuso com acessibilidade. Implantação de 3 gramados sintéticos, já começou o processo licitatório. Caxias no Presidente Dutra, Passo Orobó no São João, Pimentas na Rua Jacutinga. Encaminhados. Vai estourar até o meados do ano que vem. Pintura do Complexo João do Pulo, já foi realizado inteiro. Pintura da Ponte Grande, concluída a reforma do João do Pulo, já estão trabalhando lá para concluir os vestiários. Concluída a construção da cantina do De Carlos. Compramos material, vai acontecer. Revitalizar o Etacumbica, processo de contratação da empresa CIAD. Faz 7 anos que nós não temos o CIAD em Guarulhos, está quase pronto, que é o Centro da Melhor Idade. Iniciar a manutenção das quadras nos bairros, mais de 40 quadras reformadas. Implantação de 18 academias populares. Sede da secretaria vai para o Tomeuzão, vamos sair do aluguel. Isso é gestão, Ulisses. Certo. Construção da cabine primária do João do Pulo, que está correndo risco para os nossos funcionários. Reforma do Senderoc, reforma do ginásio da ginástica olímpica, o piso do João do Pulo que já está trocando e o telhado do Tomeuzão que estamos trabalhando nisso. Isso Secretário, vamos tentar são estender algumas obras, isso. porque nós não estamos fazendo nada. É. Há muito poucas coisas que nós estamos fazendo. Vamos tentar rapidamente aqui, até em respeito ao nosso telespectador. Olha, o Paulo Barbosa lá do Macedo, né? Como você pretende ampliar o esporte de hoje, de base, com orçamento para 2014 menor do que a 2013? O esporte de base gasta muito pouco, é o que menos gasta na secretaria, seu Paulo Barbosa. O esporte de base, ele é feito pelas mãos dos professores. Nós precisamos de um pouco de material esportivo e precisamos que as nossas quadras estejam em condições de uso. Então, muito pouco recurso se gasta com o esporte de base. Então, nós vamos ampliar com folga o esporte de base na cidade. Sem dizer que nós buscamos já o PELC, que é um programa do governo federal, lá no Ministério dos Esportes, que vai levar um tratamento melhor para quase 8 mil crianças na cidade. O João Augusto Pimentel, lá do Cocaia, manda um abraço para o secretário e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Zé. Marco Antônio Zé Ribeiro. Augusto Pimentel, Cocaia, esse é um bairro bom, hein? O Marco Antônio Ribeiro, lá da Tranquilidade, fala para o secretário olhar mais com carinho para o Flamengo. Eu respondeu, sou hein? guarulhense, Marcão, e eu tenho um sonho de ver o Flamengo na primeira divisão. Só que o poder público tem pouca condição de mandar recurso para o Flamengo. Nós não podemos. A prefeitura, o prefeito não pode depositar dinheiro para o Flamengo, Marcos, porque o Flamengo é uma entidade privada. Nós podemos dar todo um suporte. O prefeito se comprometeu comigo, se o Flamengo tivesse o acesso, nós teríamos que concluir o estádio para que ele pudesse participar da outra etapa. Então, nós não podemos diretamente contratar jogadores para o Flamengo, mas na medida do possível, eu respeito muito a direção do Flamengo, a família Davi e o pessoal do Conselho Fiscal, doutor Edson. Eu sei que não é fácil dirigir um clube. Nós estamos fazendo o possível dentro das nossas condições. A Marinalva tá bom, diz que o Wagner é 10. Eu queria te corrigir, Marinalva. Marinalva, tá bom. O Wagner não é 10, o Wagner é 11. Apolinário Cardoso, lá do Cocaia, falou que o Wagner tem que ser prefeito. Wagner, como vai a candidatura? Pergunta do nosso telespectador. Apolinário Cardoso, região da Cocaia. Apolinário, futuro a Deus pertence. Eu não me candidatei a primeira vez com 23 anos de idade para vereador, saí do meu trabalho porque eu não sabia quanto o vereador ganhava, eu já tinha um bom carro e já estava sonhando em ser juiz. Então eu amo o que eu faço e o princípio da vida pública é servir e não ser servido. Se o nosso Deus permitir que eu tenha saúde ou que as coisas caminhem e for o melhor para a cidade, eu serei candidato. Caso contrário, Apolinário, eu vou ajudar até o meu último suspiro a cidade, ajudar quem estiver governando, como hoje o prefeito Almeida, que precisa das nossas orações, que precisa da nossa força positiva,
porque governar uma cidade não é fácil, tomar decisões não é fácil. Então, se o Wagner um dia vai ser perfeito, se um dia Deus permitir, meu coração, eu gostaria e vou trabalhar arduamente para não decepcionar o meu povo. Wagner, para a gente encerrando, o Guilherme Souza, do Gopoúva, parabeniza o secretário pela iniciativa de apoio ao esporte de base, era o que a cidade precisava. Tá aí, obrigado Guilherme. A secretaria está de portas abertas, não para ouvir elogios, porque nós estamos muito aquém de ouvir elogios, mas para ouvir críticas construtivas. Nós queremos avançar, as portas estão abertas. Muito obrigado. A Débora Rodrigues da Costa, lá do Cocaia, como vai ficar no esporte de competição em 2014? Vai ficar em vento em popa, federações, confederações, nós estamos mantendo, os esportes de competição estão acontecendo, nós apenas não vamos para os jogos. Nós ficamos sabendo... O Alexandre Santos Júnior Santa Clara quer saber sobre a tourada. Querido Alexandre, as touradas acontecem em Madrid, na Espanha. Vá para a Espanha, eu vou com você, né? Lá tem um bom vinho espanhol. Me leva junto, e no Brasil não tem touradas, Alexandre? Wagner, nós tivemos aí, só para terminar, né? O senhor está com orçamento para 2014 diminuído. Estou falando da peça orçamentária pública. Parece qualquer coisa da ordem de 5 milhões, é isso? Eu me lembro da passagem bíblica que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir administrar a secretaria e fazer um bom trabalho. Peço a você, telespectador, que ore, que nos ajude, que nos dê força positiva, que participe, que nos dê críticas para a gente possa fazer o nosso melhor. Foi um prazer estar aqui, Ulisses. Prazer foi meu. Deixa Saúde para você, um grande esportista. Deixa eu judiar do meu cinegrafista aqui. Produção, segura um pouquinho. Mas está aqui o secretário adjunto, não podia deixar de fazer essa referência. Grande Duda. Eduardo Rodrigues, o Dudu. Seu braço direito lá, né, Wagner? Filme Dudu. Vamos mostrar o Dudu lá. Tá aqui, ó. Tá aí. Dia a dia. Grande Dudu. Dudu, bacana ter você aqui também, isso aí. Viu? A secretaria trabalha de corpo e alma para fazer o melhor para a cidade. Obrigado a Deus, obrigado aos telespectadores e ao senhor prefeito Almeida por confiar no nosso trabalho. Estamos aqui firme, fazendo o que o senhor pede para melhorar a vida das crianças da nossa cidade. A Secretaria de Esportes está de portas abertas. Muito obrigado, um abraço. Só um pouquinho, gente. Wagner, só te agradecer, obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo. A Câmara Esportiva agradece. Né? Estaremos juntos lá no próximo sábado, dia 14. Corpo em Movimento, uma grande festa e depois no domingo, Copa Pimentas. Um abraço a você, que Deus abençoe a todos. Gente, a Câmara Esportiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sempre com informações para você que curte e quer saber notícias do esporte da cidade. Até lá, se Deus quiser.